Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Conferência de Resultados da Hidrovias do Brasil, referentes ao terceiro trimestre de 2024. Temos hoje a presença dos senhores Fábio Schettino, diretor-presidente, André Hachem, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Ana Carolina Bastos, superintendente de Tesouraria e Relações com Investidores. Este evento está sendo gravado e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia. Após os comentários da administração da Hidrovias, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Nessa ocasião, mais instruções serão fornecidas. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Hidrovias e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Dito isso, gostaria de passar a palavra ao Sr. Fábio Schettino para que inicie sua apresentação. Bom dia a todos, obrigado por participarem do call de resultados referente ao terceiro trimestre de 2024. Então, para iniciar, eu peço por favor que coloquem no slide de número 4 para apresentar os principais destaques desse trimestre. Então, no contexto operacional, primeiro, nós seguimos aí com bastante restrições no corredor sul, principalmente na rota de transporte de minério de ferro, sendo que nós ficamos sem movimentar essa carga desde meados de agosto, devido à falta de água, de calado operacional, fato aí que resultou numa perda de receita, menor diluição de custo fixo e incremento de custos variáveis por tonelada movimentada. Sempre quando a gente tem restrição de navegação, essas são as consequências. Já no norte, como a gente comentou aí no trimestre anterior, nós observamos uma tendência de piora do calado em alguns pontos específicos lá no Rio Tapajós, levando a uma gradual redução da nossa capacidade de navegação e aí, por consequência, 2 dias sem navegação no final desse trimestre em questão, impactando aí principalmente o volume do sistema integrado, que vem de Miritituba até Vila do Conde. Mas ainda assim, nós conseguimos manter um crescimento de resultados sobre a base recorde que havíamos apresentado no terceiro TRI de 2023, quando a gente compara ano contra ano, com destaque aí para o crescimento da tarifa esse ano contra o ano passado. As demais operações, elas seguiram dentro do esperado, com Santos tendo incremento de volume por meio do início da operação de sal, começamos a operar finalmente sal no terminal, e navegação costeira, que é a cabotagem, consistente com o histórico, ou seja, o contrato que temos com a Alunorte. Do lado financeiro, os acionistas da companhia aprovaram, já é de conhecimento público, um aumento de capital que vai ser de, no mínimo, 1,2 milhão ou, no máximo, 1,5 bilhão, permitindo aí que a empresa destrave sua agenda de crescimento, principalmente nos projetos de expansão no Arco Norte. Nós encerramos o trimestre com consumo de caixa, e é explicado, na verdade, pelo menor nível de EBITDA e pelo maior dispêndio com as dívidas que são dolarizadas, visto que a depreciação do real durante esse período, contudo, com uma posição de caixa ainda confortável de 776 milhões. Então, diante dos desafios apresentados, nós iniciamos um trimestre, um último trimestre desse ano de 24, muito focado nas ações de mitigação dos impactos operacionais relacionados à questão do calado, que sazonalmente existem, e quando eles acontecem, eles são maiores no quarto trimestre normalmente. Mesmo durante uma normalidade hídrica, o quarto trimestre é o trimestre mais fraco historicamente. Então, antecipamos aí, na medida do possível, as manutenções que precisávamos fazer, otimizamos os recursos e as rotas existentes e nos preparamos para a retomada operacional mais rápida, assim que as condições externas já se apresentem melhores. Então, para além do curto prazo, nós continuamos engajados na busca de uma
de uma solução ou de uma alternativa estrutural para os problemas de calado, não garantindo, então, uma maior perenidade e maior previsibilidade operacional, além do olhar estratégico para o nosso novo ciclo de crescimento, que vai garantir o melhor posicionamento da companhia, principalmente dentro do corredor norte, fortalecendo ainda mais a competitividade aí do setor agro na nossa área de influência, que é o meio norte do Mato Grosso. Então, indo para o slide número 6, por favor, eu destaco aí a contínua evolução dentro da agenda de ESG, né, que é um dos pilares importantes aí da Hidrovias. Em agosto desse ano, nós assinamos um acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Meio Ambiente lá do estado do Pará, a SEMAS, para fortalecer a política de acordos de pesca estabelecida com as comunidades ribeirinhas. Isso é importante porque nós temos ali uma interação próxima com essas comunidades. Isso foi o primeiro acordo firmado entre a Secretaria de Meio Ambiente e uma empresa privada, o que reforça aí o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das comunidades que margeiam as vias onde a gente navega. Então, após essa breve introdução, eu passo a palavra para o André Hachem, que é o nosso CFO, que vai comentar sobre os resultados e depois a gente fica à disposição para um momento aí de perguntas e respostas. Então, Hachem, por favor, pode seguir. Muito obrigado. Obrigado, Fábio, e bom dia a todos. Começando pelo slide número 8, vamos para o resultado do Corredor Norte. Movimentamos quase 2 milhões de toneladas no trimestre e mais de 6 milhões de toneladas nos 9 primeiros meses do ano, sendo que, como podem observar, tivemos um menor volume de grãos no sistema integrado, devido ao atraso da comercialização da soja no primeiro semestre e à piora gradual do calado ao longo do terceiro trimestre. Ainda assim, apresentamos bons resultados, com o crescimento da tarifa média de grãos, mais que compensando o menor volume e o pior mix. Encerramos o trimestre com uma receita operacional líquida de 249 milhões, quase 7% acima do mesmo período de 2023, e nos 9 meses a receita operacional líquida somou 767 milhões, 14% acima do mesmo período de 2023. Reportamos um EBITDA de quase 150 milhões no trimestre e uma margem EBITDA ajustada de 60%, apesar do ambiente mais restritivo do calado no final do trimestre. Já nos 9 meses, o EBITDA ajustado somou cerca de 493 milhões, com margem de 64%, refletindo o crescimento da tarifa, que mais que compensou as perdas de escalas devido ao volume abaixo do recorde movimentado em 2023. Olhando agora para esse último trimestre de 2024, apesar de termos começado outubro com restrições severas de navegação, temos visto ao longo das últimas semanas uma gradual recuperação dos níveis de calado e a retomada do serviço de navegação. Além disso, temos buscado mitigar os impactos usando diversos aprendizados que tivemos ano passado, como, por exemplo, a antecipação da manutenção. Nesse sentido, apesar das condições de calado estarem piores do que estavam no mesmo período do ano passado, esperamos resultados ligeiramente melhores para a Operação Norte quando comparado com o mesmo período, principalmente por conta das lições que tivemos e a aplicação delas esse ano. Seguindo para o slide 9, temos os resultados do Corredor Sul. Conforme falamos na última teleconferência, entramos agora no período que sazonalmente os calados ficam mais baixos e há maiores desafios para transporte de cargas, especialmente no tramo norte do Rio Paraná-Paraguai, cuja rota do minério de ferro. Diante desse contexto sazonal e perante o cenário hídrico mais restritivo que estamos enfrentando esse ano, houveram grandes restrições na navegação com minério de ferro a partir do meados de agosto, fato que fica claro quando observamos a queda de 74% de volume de ferro transportado no trimestre. Já o volume de grãos e fertilizantes, cuja rota estão mais ao sul de Assunção, foram menos impactados e colaboraram para que a receita operacional líquida no corredor ficasse em 139 milhões no período e 438 milhões nos 9 meses acumulados de 2024. Como mencionamos no release, que foi divulgado na sexta-feira, além do impacto na receita, incorremos em maiores custos de manutenção para reparo de barcaça e, claro, tivemos perdas de escala, o que nos levou a um EBITDA ajustado, incluindo as JVs, de 11 milhões de reais no trimestre e 79 milhões nos 9 meses acumulados, com uma margem de 8% e 18%, respectivamente. Olhando agora para o quarto trimestre, apesar da ligeira recuperação dos níveis de calado ao longo da última semana e levando em consideração projeções públicas disponíveis, parece provável que a retomada da navegação da rota de minério deva ocorrer mais para o fim do trimestre, o que deve trazer impactos adicionais a nossos resultados, que dentro da sazonalidade histórica já seriam, de qualquer forma, os menores do ano. Indo agora para o slide 10, vemos os números obtidos na navegação costeira, que ficaram em patamares regulares e condizentes com o histórico dessa operação e do contrato dedicado.
Movimentamos 912 mil toneladas de bauxita no trimestre e 2,8 milhões de toneladas nos 9 meses acumulados. A receita operacional líquida somou 63 milhões no terceiro trimestre e 182 milhões nos 9 meses acumulados, refletindo também o impacto positivo da variação cambial na conversão do resultado, já que se trata de um contrato dolarizado. O EBITDA ajustado, por sua vez, totalizou 31 milhões de reais no trimestre e 88 milhões nos 9 meses acumulados, com margem EBITDA de 49% e 48% respectivamente, em linha com as condições normais dessa operação e superiores aos resultados de 2023 em função da docagem que foi realizada nesse período. Olhando para o quarto trimestre, não temos indícios que nos levem a pensar que a operação não seguirá dentro da normalidade, ou seja, performando volumes e resultados similares aos esperados para o período. No slide 11, temos a operação de Santos, onde movimentamos 498 mil toneladas de carga no trimestre, incluindo 134 mil toneladas de sal, operação nova e que começamos a dar tração ao final do segundo trimestre de 2024. A receita operacional líquida do trimestre somou 37 milhões e dos 9 meses somou 97 milhões, sendo que houve tarifa média menor pelo mix de cargas, que agora inclui a operação do sal, cuja tarifa média é inferior à de fertilizantes. O EBITDA ajustado do trimestre somou 18 milhões e dos 9 meses, 46 milhões, com margem de 47% nos dois períodos analisados. Com relação ao quarto trimestre, seguimos positivos com a evolução dessa operação e continuaremos buscando a maturação das operações de sal dentro do nosso porto. Olhando agora para o slide 13, temos o resultado consolidado da companhia, que teve uma movimentação de 4,3 milhões de toneladas, uma receita operacional líquida de 488 milhões e um EBITDA ajustado de 175 milhões no trimestre. Passando para o slide 14 e já caminhando para o final da apresentação, vemos a alavancagem do trimestre, que terminou em 6,1 vezes dívida líquida EBITDA. A piora desse indicador se deve principalmente à piora dos resultados na Operação Sul quando comparados ao ano de 2023, principalmente por conta do efeito de um calado muito mais restrito. Somado a isso, também tivemos o efeito da marcação da nossa dívida perante um câmbio mais desvalorizado, um real mais valorizado, uma vez que cerca de 77% da nossa dívida hoje é dominada em dólar. É importante destacar o nosso programa de endividamento, que está apresentado no gráfico ao lado direito do slide. Demonstramos que mantemos uma dívida com perfil longo de mais ou menos 4,5 anos. Encerramos também esse trimestre com 776 milhões em caixa, nível confortável perante a nossa necessidade de curto prazo. Lembramos que tivemos aprovados em Assembleia um aporte de capital que será homologado ao longo do mês de dezembro. Com isso, concluo nossa apresentação e me coloco à disposição junto ao Fábio para assinar possíveis perguntas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A que aparece na parte inferior da tela e digite a sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Nossa primeira pergunta vem de Fernanda Recchia, do BTG Pactual. Senhora Fernanda, seu microfone está liberado. Oi, pessoal. Fábio, Raquel, bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta. Dois pontos aqui no nosso lado. Primeiro, queria explorar um pouquinho o cenário do Corredor Norte para o ano que vem. Se vocês puderem comentar um pouquinho como é que vocês têm visto o apetite das tradings para fechar contrato para o ano que vem, se puderem dar algum indicativo, né, dos contratos que vocês já fecharam, como é que foi o nível de preço, e explorar um pouquinho também a questão do volume, né? Acho que esse segundo semestre tem sido um segundo semestre desafiador, mas pegar uma visão para 2025 vai ser ótimo. E o segundo ponto, com relação ao aumento de capital, talvez vocês puderem comentar um pouquinho, né, agora que já foi aprovado na AGE o aumento de capital, como é que a gente deveria pensar nos próximos passos até a gente ter o desembolso e, eventualmente, o use of proceeds, né, o quanto disso vai ser direcionado para a expansão de capacidade ali dentro do Corredor Norte e o quanto disso seria para liability management. São esses dois pontos. Muito obrigada. Oi, Fernanda, bom dia. Fábio, obrigado aí pela pergunta. Deixa eu começar a primeira e eu passo a segunda aqui para o Bachem. Em relação à dinâmica do Norte para o ano que vem, né? Primeiro, acho que a dúvida que pairava aí sobre a safra, ela está dirimida, vamos ter uma safra forte,
né? Essa retomada das chuvas aí nesse último mês destravou o plantio, então as perspectivas de uma safra muito pujante, muito forte para o norte. Dito isso, né, a gente vem aí, lembrando que a hidrovia já parte com mais de 60% contratado, sob contratos de longo prazo, a discussão é muito mais uma discussão de tarifa do que de volume. Para o volume spot, que a gente chama de spot, mas na verdade são contratos de safra, né, a expectativa é de até o final do ano ter 100% de novo vendido, como a gente vem fazendo nos últimos anos, né? Continuamos sob um cenário de restrição de capacidade, né? Continuamos aí com uma safra que é muito pujante e a dinâmica deve ser praticamente a mesma, ou seja, a gente entra com volumes muito fortes, a gente entra 100% vendido e com ganho de tarifa em termos reais. É o que a gente está já observando. As negociações não estão ainda 100% concluídas, mas eu tenho muito conforto de que a gente vai repetir o que a gente tem feito nos últimos 2 anos, que é entrar vendido com ganho de tarifa em termos reais. Tá bom? Vou passar para o Rachem aqui falar sobre o aumento de capital. Oi, Fê, bom dia. Então, quanto ao aumento de capital, o primeiro ponto o prazo de subscrição ainda está aberto, né? Ele está aberto até, se não me engano, dia 18. Então, nesse momento, não tem nenhuma atualização. Além disso, não tem nenhuma outra atualização, tá? Quando a gente pensa em termos de use of proceeds aqui, naturalmente, a gente está falando em retomar uma agenda de expansão, né? A hidrovia, se ela quisesse, se ela não tivesse apetite para manter uma agenda de expansão, a nossa situação financeira atual, por mais nosso nível atual de endividamento seja alto, ele ainda é bastante confortável. A gente tem uma dívida longa, a gente pode ter uma geração de caixa importante, inclusive para poder fazer esse alavancamento de forma orgânica, se a gente não tivesse uma agenda de expansão, certo? Uma vez que você vai fazer o aumento de capital, você permite retomar uma agenda de crescimento e, como a gente vem comentando, a gente vê oportunidades interessantes, principalmente no norte, né? Quanto à liability management, é natural que uma vez que você tenha mais recursos, a gente consiga refinanciar algumas dívidas buscando melhores prazos e também melhores condições, certo? Então, acho que aqui, do ponto de vista de liability management puro, assim, não é esse o objetivo fim, né? Se fosse, não precisaria realmente de capital. Aqui, basicamente, a gente está falando em retomar uma agenda de crescimento e de expansão. Ótimo, pessoal. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Nielsen, do Citi. Senhor Felipe, seu microfone está liberado. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho uma relacionada à hidrologia, né? Acho que a gente está vendo um cenário bastante desafiador para a empresa. Vocês falaram de mitigação em relação à manutenção, né? A cronograma de manutenção e tal. Se vocês puderem só dar um pouquinho mais de cor sobre o que vocês estão olhando, assim, caso a gente tenha um 2025 também com problemas de hidrologia, de navegação, quais são os jeitos que vocês têm trabalhado, têm estudado para poder mitigar ainda mais esses impactos, se vocês avançaram em algum tipo de estratégia específica, se tem alguma que vocês veem como mais viável, se vocês puderem dar um pouquinho de cor. Obrigado. Obrigado, Felipe. Fábio aqui. Então vamos lá. Eu acho que a intensidade, se teve algum ponto positivo na intensidade dessa crise de 24, foi a necessidade da gente achar uma solução estruturante para ela, né? E aí eu vou dividir minha resposta em duas aqui. Primeiro vamos falar do Corredor Sul, né? O Corredor Sul é uma hidrovia também mais longa, mais complexa, porque tem não só dragagem, que é banco de areia, mas tem derrocagem também, que é remoção de pedra. Então, no Sul, o que está acontecendo? No tramo paraguaio, que é o que a gente chama de tramo soberano do Paraguai, né, já houve um acordo com o governo paraguaio para poder retirar 13 pontos de pedra principais aí da hidrovia Paraguai-Paraná. Está em curso, tá? De fato, aí está sendo executado. O principal deles, por exemplo, que é o Passo Remanso em Assunção, que era a principal restrição do Rio, já foi derrocado, inclusive, e já houve ganhos aí de navegação. Então, esse ano, por exemplo, que a gente está vendo uma situação pior, ela seria pior ainda se a gente não tivesse essas iniciativas. Mas, de novo, como ela está em curso, a gente não vê ainda o resultado pleno dela. Então, no tramo paraguaio, né, sendo executado esses 13 pontos, é um acordo que é público, inclusive, que a JIF
fez com o governo paraguaio de poder fazer essa derrocagem e ter uma navegação mais plena, mais franca nesse tramo paraguaio. No tramo brasileiro, também tem um estudo, inclusive a Hidrovias até participou, doando algumas informações aí para que as autoridades possam emitir as licenças ambientais para que a gente execute as dragagens no ano que vem. Então, no sul, Felipe, a gente espera que ao longo do primeiro semestre esses processos sejam executados e se a gente for, de novo, acometido por uma crise da mesma intensidade, né, apesar de que fica cada vez menos provável, o André Rachin comentava aqui há pouco comigo que no Sul, nos 120 anos de histórico, esse ano a gente bateu a mínima, né? Ou seja, o mínimo registro já feito nessa série de 120 anos. Mas ainda assim, né, se isso voltar a acontecer, a gente vai ter condição de navegar de forma bem mais regular do que vem fazendo até então. Isso não mais como perspectiva, e sim como ação concreta sendo executada já pelo governo paraguaio, e no tramo brasileiro a gente aguardando as licenças para fazer dragagem. O tramo brasileiro é o mais simples, a gente não está falando tanto de derrocagem, a gente está falando mais de banco de areia, então, em tese, deveria ser um processo mais simples. No norte, Felipe, a gente não conseguiu executar agora as dragagens emergenciais, mas tem uma boa notícia, houve a decretação de situação de emergência hídrica, né, e o DENIT hoje está pronto para poder fazer uma chamada, isso está acontecendo, para que, caso essa crise volte a acontecer ano que vem, a gente tenha o Tapajós dragado, né? Então, no caso do norte, a gente está seguindo aí com os trâmites para o DENIT fazer uma chamada com dispensa de licitação, ou seja, com a agilidade que o processo requer, para que, se a gente tiver restrições aí a partir do segundo semestre, a gente não ser impactado da forma como a gente foi. Então, assim, essa crise ela foi de tal intensidade que houve, de fato, ações concretas, tanto no sul quanto no norte, para que, se voltar a acontecer, o menos provável que seja, dada a intensidade do que foi, e também a coincidência, né, de ter acontecido no norte e no sul ao mesmo tempo, porque normalmente, historicamente, a gente estava acostumado a ter essas crises se alternando. Quando acontecia no norte, não acontecia no sul. Quando acontecia no sul, não acontecia no norte. Esse ano, não. Né? Esse ano aconteceu nos dois corredores ao mesmo tempo e a reação está se dando também nesses dois corredores. Então, assim, eu estou mais otimista de que para o ano que vem a gente vai ter uma regularidade hídrica maior, mesmo se for acometido por essas crises, em função das iniciativas de dragagem que estão sendo executadas. E se eu puder só te complementar, Fábio, no que tange o Corredor Sul, de fato, eles têm já temos atividade de dragagem acontecendo aqui hoje, há uma expectativa de ter muita coisa resolvida ao longo de 2025, mas o efeito mais provável é que a gente venha capturar benefícios disso em 26, certo? Ao longo do ano que vem, você vai ter bastante interferência nas nossas rotas, você tem aqui uma série de ações que estão acontecendo, então, assim, é pouco provável que a gente venha capturar benefícios disso ainda em 25 no Sul, mas em 26 isso seria mais provável. Perfeito, super claro, pessoal. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Senhor Gabriel, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar a minha pergunta aqui. O Rachin comentou sobre o cenário confortável que a companhia tem em termos de duration da dívida. Queria só ouvir, Rachin, um follow-up nesse ponto. Se você pudesse abrir para a gente qual que é o patamar de alavancagem que a companhia enxerga uma vez realizado esse aumento de capital que está esperado agora para esse curtíssimo prazo. Então, enfim, se você pudesse pontuar para a gente um range aqui, seria ótimo para a nossa modelagem. E também tentar entender, sobre essa ótica de alavancagem, como que o efeito cambial acaba impactando vocês no net, porque vocês têm a receita dolarizada, uma dívida dolarizada, mas eu entendo que tem um hedge account na receita que eventualmente mitiga um pouco aqui de algum benefício que a companhia poderia ter com essa depreciação cambial, no nível ali do resultado, sem o ajuste de dívida. Então, enfim, esses dois pontos. Obrigado. Perfeito. Tudo bem, Gabriel? Bom dia. Em relação ao endividamento, aqui, assim, a depender o aumento de capital pode ser de 1,2 a 1,5 bilhões, né? Então, nesse nível de EBITDA atual, estaríamos falando algo em torno de 3,5 a 4 vezes, certo? Cabe lembrar aqui que, como o Fábio mencionou, estamos carregando um EBITDA LTM bastante depreciado, né? Bastante impactado, tanto pelas situações de calado no sul, como também pelo norte, né? Então, acho que
o EBITDA LTM talvez não reflita o que seria uma proxy mais medida e normalizada da nossa operação. Tá? Então, segunda pergunta sobre o mismatch sobre receita dolarizada e dívida dolarizada. Né? De fato, quando a gente olha o tamanho da nossa dívida em dólar hoje, 77%, ele hoje está maior do que a nossa exposição de receita em câmbio. Né? E a gente tem um hedge accounting hoje, isso daqui é feito principalmente contra o bond 25 que vence o começo do ano que vem, que ele é marcado a receita, certo? Então, a gente tem um hedge accounting, se eu não me engano, ele é marcado contra a receita a próximo de 3,50, e isso também acaba poluindo bastante o nosso resultado financeiro. Né? Quando você tem uma depreciação muito forte do real, você acaba vendo uma volatilidade importante, no resultado financeiro. O lado, assim, em termos de liability management, é natural que a gente venha buscar equalizar um pouco mais, né, nosso endividamento, de tal forma que ele fique um pouco mais lastrado com a nossa receita em dólar. Então, lembrando, receita em dólar hoje é a operação Sul e a cabotagem. A operação do Santos e Brasil não são dolarizadas, então aqui a gente deve buscar isso ao longo do tempo, de fazer uma atualização, certo? E o segundo ponto, que aqui talvez, principalmente para vocês analistas, para fins de contabilidade ficar um pouco mais simples, como o bond 25 vence ano que vem, naturalmente o grosso da operação de hedge accounting vai acabar se encerrando também. Acho que isso vai facilitar bastante a compreensão dos nossos resultados, principalmente as linhas de resultado financeiro. Tá? Então, se eu não me engano, eram esses dois pontos. Não lembro se ficou faltando mais alguma coisa aqui na tua resposta. Tá bem claro, Hachem. Obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Frazão, do Bank of America. Senhor Gabriel, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade aqui. Ter uma pergunta sobre novos projetos. A gente calcula que a dívida da empresa ela iria reduzir significativamente com o aumento de capital, né, o que abriria espaço para alguns aumentos de capacidade. Se vocês pudessem atualizar a gente sobre os principais projetos de expansão de capacidade que vocês têm olhado, se pudessem dar uma cor em termos volume ou prazo, seria muito bom de ouvir. Oi, Gabriel, vamos lá. Então, o que a gente tem aí, basicamente, os investimentos em aumento gradual da expansão do Corredor Norte, já comunicados, né? A gente começa aí como você tem um cenário de restrição de capacidade muito forte, ao invés de esperar 2 anos e meio para dar o aumento maior, a gente tem feito aí investimentos para conseguir aumentar gradualmente essa capacidade. Já de conhecimento público, né? A gente está colocando aí unidades de transportes flutuantes nas pontas e aumentando a capacidade de navegação, para chegar no que a gente chama de dobra TUP, né? Que é a dobra da capacidade do terminal lá em Vila do Conde, que é, inclusive, o Hachem comentou, o use of proceeds aí, a utilização dos recursos do aumento de capital, né? Então, aí a gente vai na ponta, né, para uma capacidade de cerca de 7, né, 6,5 a 7 para 13,5, 14 milhões de toneladas. Lembro que, no caso do terminal de exportação, né, de Vila do Conde, ele recebe tanto carga integrada, que é de Miritituba, quanto também caminhão direto. E essa região da área de influência do caminhão direto no terminal, que é ali o sudeste do Pará e alguma coisa do Mapito também, tem crescido até relativamente mais rápido e mais forte do que a área de influência de Miritituba, o que fez com que a gente iniciasse o projeto de expansão pelo terminal de Vila do Conde. Então, esse é o plano de crescimento da companhia, está contratado, né, está dado, o aumento de capital vem para dar funding, destravar esse crescimento, e é o que a gente tem que executar aí para os próximos 2 anos, Gabriel. Assim, muito obrigado, Fábio. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de convidar o senhor Fábio Schettino a prosseguir com as considerações finais. Por favor, pode seguir. Bom, obrigado. Um resumo, né? O ano de 2024 ele foi um ano muito desafiador para a companhia. Eu costumo dizer que resiliência e fundamento se prova mais na crise do que na bonança, né? A gente não controla esses eventos, mas ainda assim a gente consegue um resultado positivo, com margens robustas, o que mostra aí a resiliência do modelo de negócio, né? Mas, por outro lado, ou seja, o que eu falo, a intensidade dessas crises, elas estimularam a busca por soluções mais estruturais
para essas questões aí de navegação em ambos os corredores, né? Então, nós comentamos que a gente espera que o ano de 2025 seja um ano de transição, de execução dessas dragagens, né? Para que a gente, em 26, colha os frutos de forma mais perene, mais regular dessas iniciativas. É o que o Rachem aí comentou. Em relação à questão da estrutura de capital, outro ponto muito importante também, né, o aporte aprovado pelos acionistas, eles vão trazer dois efeitos práticos, né? Primeiro, a questão do rebalanceamento da estrutura de capital, né, trazendo esses níveis aí de alavancagem para níveis mais próximos do que a gente entende, né, que uma companhia de infraestrutura com 14 anos de prazo de vida deveria ter, né? Então isso vai propiciar e da mesma forma vai destravar o crescimento à medida que ele dá funding para a gente aprovar dar funding para aprovação desses investimentos da duplicação do terminal em Vila do Conde. Nós conseguimos tirar o que a gente podia tirar de produtividade de um sistema que nasceu para 4,7 milhões de toneladas e está fazendo praticamente 8. Mas, obviamente, produtividade tem um comportamento assintótico, a gente não consegue mais, então agora é a hora da gente expandir para prevalecer e para continuar garantindo a competitividade e a situação de competitividade que a gente tem ali no Corredor Norte. Então, eu estou bastante confiante, né, que o ano que vem é esse ano de consolidação de todas as iniciativas, tanto do ponto de vista de dragagem estrutural, quanto do ponto de vista do ajuste da estrutura de capital para destravar crescimento, para que a gente, então, em 26, colha os frutos plenos e dê seguimento aí na tese da companhia. Muito obrigado pelo interesse. A conferência da Hidrovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.